Na segunda parte da construção do nosso CMS, vamos criar a base de dados. Vejam que aqui nós temos o script de criação das tabelas, usuários, artigos, tags, artigos e tags, e também scripts para inserção do usuário e de artigo. Então nós já vamos popular a nossa tabela com uma informação em cada uma destas tabelas. Este mesmo script, porém escrito para PostgreSQL, você vai encontrar aqui embaixo. Então nós vamos ignorar essa parte, nós estamos trabalhando com MySQL. Na sequência, vejam que aqui nós temos uma explicação sobre a tabela Articles Tags. Ela é utilizada para fazer o relacionamento entre essas duas tabelas. E aqui nós temos a composição da chave primária. A chave primária dela é composta. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, ela não tem um campo ID. Ela tem o campo Article ID e Tag ID. O Cake trabalha com convenção de nomes. Você vem aqui nesse link e vai conseguir ver toda a convenção de nomes utilizada pelo Cake. Então, os controladores ele tem nome, uma forma específica de serem nomeados, as URLs para encontrar esses controladores seguem sempre o mesmo padrão. Os arquivos que nós vamos criar, nome das classes, seguem também uma convenção. E esse é o ponto que nós estamos agora, a criação da base de dados também segue uma convenção. Então vejam aqui, isso é importante e isso não se altera. Então o Cake não trabalha com a ideia de configuração do ambiente. Ele trabalha com a ideia da construção da nossa aplicação, do nosso projeto, a partir das convenções. Então se você fez tudo conforme a convenção, ele vai adivinhando aquilo que você queria fazer. Então se eu usei o campo ID na minha tabela, ele sabe que aquela é a chave primária. Eu não preciso me preocupar, a aplicação já vai se comportar dessa forma. As exclusões, alterações, o where, o comando where sempre vai utilizar aquele ID para filtrar a seleção deste registro que eu quero alterar ou excluir, por exemplo. Então, quando eu estou trabalhando com tabelas e faço a relação entre elas com chaves estrangeiras, ele está dizendo aqui que ele vai reconhecer essas tabelas pelo nome singular da tabela e depois desse nome singular da tabela, underline ID. Então, se eu tenho a tabela Articles, que é o nosso caso, eu quero relacioná-la em outra tabela, eu vou usar Article ID. Vejam que é justamente isso que nós temos aqui, Article ID. Então ele está nos dizendo isso. A convenção é chave primária, eu uso ID. E quando for chave estrangeira, eu pego o nome singular dessa tabela, considerando as regras do inglês, não do português. Em alguns casos elas são semelhantes, mas tem que observar esse ponto. E eu vou usar esse nome no singular, acompanhado de underline ID, aqui está. Então ele sabe que eu estou relacionando essas duas tabelas. Na hora de eu construir a minha conexão com a base de dados na aplicação, criar os modules, enfim, ele já sabe de antemão que essas duas tabelas estão conectadas. Então esse é um ponto importante na convenção de nomes. Tem outras convenções de nomes aqui, na criação dos modules, dos views, os plugins e um resumo de tudo isso aqui nessa tabela. Então é só para você já saber que nós não precisamos configurar essas coisas. O Cake já descobre isso automaticamente. Se eu quiser furar esse padrão e fazer do meu jeito, eu também posso, mas aí eu preciso explicitar nos arquivos, por exemplo, dos meus models, eu preciso lá no model dizer que ao invés do ID eu vou usar um outro campo. Por que isso é útil? Porque talvez eu queira trabalhar com tabelas que já foram criadas em outros sistemas, eu não vou recriar essas tabelas. Então eu posso configurá-las para que se comportem como uma chave primária dentro do Cake.
Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é copiar esse script do MySQL e executá-lo. Veja que nós não vamos copiar essa linha use cake.cms porque o nome da nossa base de dados não é cake.cms. Aqui ele está dizendo, ó, use a base de dados cake.cms. Não é essa base que nós vamos usar. Nós vamos usar a que criamos, que é app. Então nós vamos copiar a partir daqui da segunda linha. Copiamos até o final. E aí nós vamos executar esse comando lá no MySQL Workbench. Nós vamos colar e executar para a criação da nossa base de dados. Aqui está dizendo que eu não estou com nenhuma base de dados selecionada. Então o que eu preciso fazer? Preciso abrir esse esquema. Por alguma razão ele não reconheceu que está aberto. Eu dei 2 cliques e vejam que ficou negrito. Agora sim está aberto. Executo novamente e pronto. Posso fazer aqui o refresh nesse botãozinho. Ele vai me mostrar as 4 tabelas que foram criadas. E lembrem que nós inserimos um registro em users e outro em articles. Vamos lá olhar em users. Clico com o botão direito em cima da tabela, select rows. Aqui está. Usuário cake php@example.com. A senha é secret, vejam que não há nenhuma criptografia aqui, isso é apenas ilustrativo para a gente aprender a usar a ferramenta. Em articles nós temos também um registro. Aqui está. Então, de uma forma bastante simples, nós já populamos a nossa base de dados, criamos e populamos a base de dados MySQL. E temos aqui informações úteis sobre a convenção dos nomes. É importante você estar atento a isso. Aqui explica como fazer a configuração da base de dados. Como nós vamos usar uma base que nós já configuramos, nós pulamos essa parte porque isso nós já fizemos. Mas vejam que não há nenhuma novidade aqui, né? Ele está nos dizendo para configurar o config app.php e dentro dele nós vamos informar a conexão com a base de dados. Aqui é uma pequena diferença. Quando nós fizemos essa configuração, é importante observar, nós não configuramos o app.php. Nós configuramos o app local.php. Então vejo que quando nós configuramos a nossa base de dados, nós alteramos o arquivo app local e não o arquivo app. Isso é bem interessante, esse recurso foi disponibilizado na versão 4 do Cake. Tudo que eu tiver aqui dentro desse arquivo app local, ele tem prioridade sobre o arquivo app.php, eles são iguais. Mas a grande diferença aqui é a seguinte, se eu estou no ambiente de desenvolvimento, eu altero neste arquivo. Tudo que estiver aqui serve para o meu ambiente de produção. Então, se eu não estou mais no ambiente de desenvolvimento e vou colocar essas informações em produção, eu vou ignorar este arquivo app.local. Ele não precisa nem ir para o repositório, não preciso nem fazer commit desse arquivo. Ele pode ser um arquivo que fica só na minha máquina. E aquilo que é do projeto, que é global, fica nesse app.php. É um recurso bem bacana e a gente não precisa se preocupar em emular essa configuração manualmente, porque o próprio Cake já toma conta disso. Veja aqui no git ignore, a gente poderia incluir, como já está incluído aqui, config app.local, app_local.php. Este arquivo não vai para o repositório. Se eu fizer um commit das alterações, ele não vai para o repositório. Por quê? Porque isso é uma configuração local da minha máquina e não vai ser compartilhado com ninguém no projeto. Então, uma observação importante do porquê que nós temos dois arquivos iguais, porém diferentes, né? Eles têm a mesma finalidade, mas a existência do app local é apenas do nosso ambiente de desenvolvimento. E finalmente agora nós vamos criar o nosso primeiro modelo. Um modelo, numa aplicação MVC, Model View Controller, nós vamos falar sobre cada uma dessas coisas na medida que nós formos usando. Tá? Não vamos nos deter muito em aspectos teóricos, a gente vai ver isso bem na prática. Então a primeira coisa que eu faço para criar o meu modelo
está sendo explicado aqui, mas antes disso, o modelo ele é a minha conexão com a base de dados, e é onde eu vou colocar as regras de negócio. Então, a conexão da minha aplicação Cake com a base de dados, a configuração disso se dá no model. Mas a camada do modelo, ela modela as regras de negócio. Então, tudo que diz respeito ao funcionamento da minha aplicação, regras de negócio da aplicação, elas estão ou deveriam estar na camada de modelo. Esse é um equívoco muito comum em que o desenvolvedor acaba colocando essas regras na camada de controle da aplicação. A camada de controle é como um roteador, né? Ele joga de um lado para o outro, ele não deveria ter regras de negócio lá dentro, validações ou qualquer coisa desse tipo. As regras de negócio e as validações dos dados, elas devem acontecer dentro do model. Essa é uma boa prática que a gente precisa observar. Então, para criar um model, ele está nos orientando aqui a criar o arquivo articlestable.php dentro do source model table. Vamos procurar lá no VS Code para ver se a gente encontra. Então, nós estamos aqui em source model table. Muito bem. Aqui em table, ele está nos dizendo para criar, vamos voltar lá, o arquivo articlestable.php. Por que articles table? Articles é o nome da tabela que nós criamos na base que nós vamos trabalhar. Está aqui ela, articles. Como a minha aplicação já está configurada para atuar naquela base de dados, ele já sabe que este arquivo aqui se refere a uma tabela, por isso essa nomenclatura padrão, se refere a uma tabela que está na minha base de dados. Eu não preciso dizer isso explicitamente para o meu model. Eu poderia, tem como eu configurar isso também, mas eu não preciso, porque ele já sabe que eu estou trabalhando com a minha tabela articles, que está lá na base de dados. Então eu vou copiar esse conteúdo aqui e lá no VS Code. Aqui no VS Code nós vamos criar um arquivo. Eu vou colar esse arquivo aqui e nós vamos salvá-lo. Aonde que nós vamos salvá-lo? Source model table. E aí nós vamos colocar o nome articles table. Ok. Ó, faltou colocar a extensão aqui, ele não adivinha a extensão, né? Preciso colocar em .php. Muito bem, agora sim, tudo certo. Então aqui eu tenho o arquivo articles table.php. O nome da classe é o nome do arquivo. Ele estende a classe table. Isso é próprio do nosso framework. O framework é que vai fazer toda essa mágica para nós. Mas aqui eu estou dizendo uma outra coisa, que eu estou incluindo um behavior, um comportamento para a minha tabela. É o comportamento timestamp. O que esse comportamento timestamp faz? O comportamento ele faz algumas coisas automaticamente, conforme o nome dos campos da tabela. Olha só que interessante. Então eu vou abrir de novo aqui a nossa tabela. Articles, ela tem que colunas? Ela tem as colunas created e modified. Sempre que eu tenho um campo chamado created, cujo tipo é timestamp ou datetime, e modified datetime, ele sabe que automaticamente quando a minha aplicação insere um registro, quando eu inserir um registro através da aplicação, a aplicação automaticamente vai preencher o campo criado com a data e hora da criação. Isso é automático, eu não preciso informar isso. E toda vez que eu faço um update, ele vai alterar o modificado para a data e hora da modificação. Então é isso que esse comportamento, esse behavior faz. Ele altera o valor daqueles dois campos. Só isso. Então com isso nós criamos já a nossa table, a conexão com
a nossa base de dados com uma das tabelas da base de dados. Essa é uma das formas de fazer isso. Mas nós ainda precisamos criar a entidade dessa tabela. O que é uma entidade? Aqui está explicando, antes disso, está explicando o que faz o timestamp, que é aquilo que eu acabei de dizer. Né? Ele popula os campos created e modified. Muito bem. Aqui também fala da convenção do ID, como chave primária, tudo certo. A entidade é o seguinte, a tabela, ela se refere à tabela como um todo, mas eu posso configurar cada campo dessa tabela individualmente, para que ele apareça ou não apareça dentro da aplicação, para que eu possa ou não possa alterar um campo, para que um campo específico tenha uma validação de entrada de dados. Por exemplo, eu não consegui informar qualquer coisa num campo de e-mail, apenas e-mail, que tem um formato com arroba, com .com ou coisas desse tipo. Então, eu também preciso criar a entity. A entidade, na verdade, é o registro. É cada registro da minha tabela. Ele também está representado. Como é que eu faço isso? Eu crio lá em Model, Entity, Article. Veja que está no singular, Article, porque se refere a um artigo, se refere a uma linha da tabela e não a tabela toda. Como é que nós vamos fazer isso? A gente volta lá no VS Code, aqui em Entity, nós vamos criar. Se clicar com o botão direito ali, a gente já fica no caminho certo. E aí a gente cria article.php. Colei, pronto. Vejam que o autosave está ativado, né? Ele já salvou, não precisei fazer nada. Ctrl S, nada disso é necessário. Autosave, tudo certo. Agora, nós estamos dizendo aqui, por exemplo, que ID e slug, que são os dois campos que eu tenho na minha tabela, eles não estão acessíveis. Olha só, eles não estão acessíveis. Todos os outros estão. ID e slug não estão acessíveis. A gente vai ver depois qual é a finalidade disso, mas nós temos a possibilidade de criar as telas de inserção de dados, por exemplo, de alteração de dados, através do próprio Cake. A gente tem um console, um terminalzinho que cria as telas para nós. Se eu criar a tela para a tabela Articles, ele vai identificar que o campo ID e o campo slug não estão acessíveis para o usuário inserir dados e nem para fazer alterações. Eles vão ser populados automaticamente pela minha aplicação. ID é a própria chave primária. Slug é a URL da minha postagem, do meu post, do meu artigo. Ele também, essa URL não é possível de ser alterada pelo usuário quando ele cria ou quando ele edita alguma coisa na aplicação. Então, é para isso que serve esse accessible aqui. A gente vai ver depois outros recursos, outras coisas que a gente pode colocar, validações, mas no momento o importante é saber que existe essa diferença. Article se refere a uma tabela inteira, enquanto article se refere a um registro dessa tabela. Voltamos para o nosso tutorial. Aqui está explicando o que esse accessible ele vai controlar. Muito bem, e aí o próximo passo agora é o controlador e os templates. A gente vai explicar na camada de controle, na camada de visualização do MVC, o que significa cada uma dessas coisas. Mas o importante é que até aqui nós trabalhamos apenas com a camada de modelo. É a conexão com os dados, são as regras de negócio, é o que eu posso e o que eu não posso fazer dentro da minha aplicação. A criação das tabelas. Também falamos sobre a convenção dos nomes. É assim que o Cake descobre o que é cada coisa. Apesar de que se eu procurar na documentação eu vejo como é possível eu passar por cima dessas convenções e fazer do meu jeito, se eu bem entender. Posso fazer, não devo, porque a convenção ela já me garante que qualquer pessoa que vai ler esse código depois, que conheça o Cake, sabe o que fazer com ele. Essa é a grande vantagem. No entanto, às vezes nós trabalhamos com tabelas que foram criadas antes
de aparecer o cake na nossa vida, e aí a gente tem que lidar com elas do jeito que elas são, e não do jeito que nós queremos que elas fossem. Então a gente vai ter que trabalhar com uma tabela que o ID não tem esse nome, tem, sei lá, CPF, por exemplo. Chave primária é CPF. Eu posso configurar o CPF como chave primária no cake? Posso. Ele foge do padrão, mas eu posso. É importante saber que é possível, mas que na criação de tabelas novas isso não é o ideal. Então por hoje era isso. Nesse vídeo a gente já tem aqui um bom passo a passo para começar a desenvolver a nossa aplicação agora, já com uma tabela e com a configuração dessa tabela e do registro da tabela dentro da nossa aplicação. Até o próximo vídeo.